Exegese sem exegese, meu canal para nós lermos a Bíblia. Nós queremos ler a Bíblia e aprender com ela, claro, a partir de alguns pressupostos interessantes que temos observado em alguns vídeos e observaremos em outros também, se Deus assim o quiser. Mas vamos lá, se esse é o seu desejo, se inscreva no meu canal, vamos nessa jornada juntos para entender a Escritura. Então, nesse vídeo eu quero abordar uma questão que tem recebido certa proeminência no nosso contexto evangelical, a ideia que envolve o verbo apolio. Mas como assim, verbo apolio? Basicamente, o verbo apolio pode ser traduzido como repudiar, abandonar ou divorciar-se. Então, a ideia de alguns é que, de fato, o verbo apolio não pode ser usado para divorciar-se. Então, ele não teria sentido assim. E para nós entendermos essa questão, nós vamos voltar para o capítulo 19 de Mateus. Vamos usar o 19 aqui numa redução. Exemplo, o verbo apolio aparece no verso 9. E a King James traduz: todo aquele que se divorciar da sua esposa. Divorciar aqui é o verbo apolio. Então, para essas pessoas, o verbo apolio é muito mal traduzido aqui, quando ele é traduzido como divorciar ou se divorciar. Não é correto. Eles entendem que, de fato, o repúdio é uma separação sem carta de divórcio. Então, o que eles estavam fazendo aqui? Eles abandonavam suas mulheres, não davam carta de divórcio e as impediam, dessa forma, de estabelecer um novo matrimônio. Porque, segundo eles, o divórcio era caro, custava caro naquele período, por isso que os homens não faziam isso. Então, a ideia aqui nunca é divorciar, é sempre repudiar. E repudiar pode ser aquele momento é o hiato, né, entre o abandono e a separação aqui, de fato, pela carta de divórcio. Então, isso é repúdio. Então, por essa tese, repudiar, o verbo apolio não pode ser traduzido como divorciar ou se divorciar, como está aqui na King James. É uma tradução errada. Ótimo, essa é uma tese que alguns defendem com certa veemência, e todas as vezes que a gente observa uma tese, a pergunta a ser feita é sempre a mesma. De onde vem isso? Qual é a base? Qual é o seu ad fontes aí para se pensar nesse ponto? Por que eu estou dizendo isso? Porque quem aprendeu teologia de forma acadêmica sabe que existe a metodologia da pesquisa teológica, científica e exegética. 3 tipos de metodologias. Para que elas servem? Para ensinar o aluno a fazer pesquisa. Fazer pesquisa é uma arte também. Não é qualquer um que faz pesquisa. Para fazer pesquisa, você tem todo um conjunto de parâmetros importantes que devem ser respeitados. E dentre eles as fontes a serem usadas. Então, para entender o verbo apolio, eu usei tais e tais fontes para chegar a essa conclusão. Tudo bem, nós vamos dialogar com as fontes. Esse é o ponto. Normalmente o leigo, que não tem trabalho de formação de metodologia teológica, essa que eu citei há pouco, ele encara a pesquisa de forma um pouquinho dissociada daquilo que de fato a academia propõe. Então, se eu escrevo um texto, exemplo, eu escrevi um livro sobre um comentário de Judas. Sim, no meu livro tem 300 notas de rodapé, então eu tenho que ser cuidadoso para fundamentar tudo aquilo que eu digo a partir da informação de onde ela veio, senão se constitui o que a gente chama de plágio. Então, aqueles indivíduos que acham que já tem tese, não, já criei uma tese, é gente que não precisa nem ser levada a sério, que tem 2 anos de teologia. A gente aprende na academia que escrevemos sempre em terceira pessoa. Primeira pessoa só escreve quem é dono de uma tese. Eu tenho alguns livros aqui, exemplo, o livro do James Dunn, ele escreve em primeira pessoa, outros autores também, mas aí o James Dunn são 40 anos de teologia, é muitos anos, muito trabalho feito, é um erudito que escreve dessa forma. Então, quando alguém me vem com uma tese dessa, eu quero saber a fonte que ele usou. Primeiro ponto é esse. Trabalhou grego, tem gramática e tem léxico, no mínimo, para ser observado aqui, no mínimo. Então, é isso que você deve perguntar. Quando alguém disser alguma coisa sobre o grego, você tem que perguntar qual a fonte você usou, qual é o léxico, e assim sucessivamente. Para a gente pontuar aqui, para ficar melhor,
Abra sua Bíblia no capítulo 19 de Mateus, aí você vai ver o verbo apolio aqui nos usos. Então, capítulo 19, verso 3. É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Na área não é divorciar, na área é repudiar. Então, apolio. Capítulo 19, verso 7. Por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Capítulo 19, verso 7. Apolio de novo. 19, verso 8. Apolio. Moisés permitiu repudiar a vossa mulher. Apolio. 19, verso 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa da porneia, comete adultério. Ou porneia, comete adultério. De novo, o verbo apolio aqui. Então, o verbo apolio aparece 4 vezes no capítulo 19. Como eu disse, acho que eu disse, lá atrás, no Novo Testamento, ele aparece 66 vezes. Então, olha bem, essa tese procede ou não procede? Quem é que vai decidir isso? As nossas fontes. Básico assim. Eu estou com o Bibleworks 10 aqui, no Bibleworks. O Bibleworks é um software bem interessante para nos ajudar na morfologia, e o 10, o 6, o 7, o 8, o 9, talvez o 9, não ajudam muito na questão lexical, mas o 10 tem quase todos os léxicos de ponta nele aqui, e ajuda demais. Claro, eu preciso dizer que as fontes boas que nós temos para afirmar estão todas em inglês. Quase todas. Então, por exemplo, do ponto de vista lexical, o léxico bom que nós temos em português é o Lounaida da Sociedade Bíblica do Brasil, que é um léxico maravilhoso, maravilhoso mesmo. Graças a Deus está em língua portuguesa. Mas fora ele, a gente tem, esse é um extra classe, o Lounaida. É um léxico maravilhoso, de fato, que trabalha com a ideia de domínio semântico, subdomínio semântico, a ideia de campo semântico. Então, vamos ver, vamos verificar se de fato apolio é isso. Eu farei isso usando aqui o Bibleworks, aqui na minha frente. Aí eu tenho alguns léxicos abertos aqui. Na academia se reconhece alguns como assim, maravilhosos, como o Lounaida que eu citei. Você tem o BDAG, famoso, que é um léxico grego e inglês do Novo Testamento e outras literaturas antigas. O BDAG, que é o BDAG, que esse léxico é todo estudioso, de fato, passa por ele. E será que esse léxico trata o verbo apolio como divorciar? Então aqui você tem, como eu disse, está em inglês, diz como um termo legal de enviar, de perdoar. Então ele trabalha aqui 5 possibilidades de tradução para o apolio, o BDAG, colocando em português. Então, a 5ª possibilidade de tradução para o apolio nessa fonte lexical é a dissolução de um casamento, de relação de casamento, divórcio. Opa, então o apolio por BDAG pode ser divorciar? Pode. A fonte aqui nos ajuda nessa possibilidade. Olha bem, aí já fica complicado, porque um dos melhores léxicos que existem hoje nesse planeta diz que o apolio pode ser traduzido como dissolver uma relação de casamento, divórcio, ou para divorciar. Então, eu vou acreditar em quem? No indivíduo que falou aqui no Facebook, mas não mostrou a fonte, ou eu vou acreditar numa fonte reconhecida por toda a academia? É melhor trabalhar com uma fonte reconhecida por toda a academia. A outra possibilidade está um outro léxico maravilhoso, que é o Lounaida. O Lounaida trabalha a ideia de campo semântico. Então você tem o apolio, estou colocando aqui abrindo aqui. Opa, deixa eu só abrir aqui para fazer o trem funcionar. Deveria estar projetando isso para ficar mais fácil. Mas ele trabalha com 5 domínios. 5 domínios aqui
5 subdomínios. Dentre eles, número 3478, você tem um leque que você pode olhar, se caracteriza, de novo, divorciar. Então, dissolver um casamento, divórcio, separação. Então, no Lounaida, apolio também pode ser traduzido como divorciar-se, segundo o léxico. Um terceiro léxico é o Liddell Scott, que é também, as abreviações dele é o LSJ, que é um léxico grego-inglês. Então, aquele do Henry George Liddell e Robert Scott. Outro léxico também, o LSJ, assim, todo acadêmico reconhece a importância desse léxico. E vamos ver como é que ele... Será que ele traduz como divorciar? Também coloca lá, enviar, abandonar, divorciar de uma esposa. Também o LSJ concebe o apolio como divorciar. Usei duas fontes reconhecidíssimas nesse contexto. Então, aí, só essas duas fontes já seriam suficientes para a gente trabalhar. Ainda assim, eu estou usando aqui o Baus e o Schneider, que é nesse caso, esses dois aqui, é um dicionário exegético do Novo Testamento, do Baus e do Schneider, que é outra fonte maravilhosa também a ser usada. Posso usar também o Kittel, que para alguns estudiosos esse tipo de análise ficou meio datado, mas ainda assim pode ser pensado. O Kittel também, mesma ideia. Como é que eu apolio? A mesma ideia de divórcio também. Obrigação com a esposa. Então, divórcio pelo Kittel. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou usando as fontes para perceber que, de fato, existe uma base para traduzir o apolio como divorciar-se. Tem base que esses léxicos são reconhecidíssimos na academia e todos eles chancelam o apolio como divorciar-se. Então, fica difícil negar uma coisa que a minha fonte diz que é. Uns dizem que não é, mas a fonte diz que é. Ótimo, esse é um ponto. O outro ponto, além do léxico, é o contexto. No capítulo 19 de Mateus, nós temos uma discussão interessante. Na verdade, Jesus concluiu suas palavras no verso 1, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, onde ele vai enfrentar algumas controvérsias. A primeira delas envolve o divórcio. Tá aí, o divórcio é a primeira questão, já que os fariseus querem perguntar: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Evidentemente que aqueles que pesquisam essa passagem sabem que existe uma discussão aqui entre as ideias de Shammai e de Léo, dois rabinos importantes para esse período. Então, eles tinham ideias diferentes sobre o Erevado Avá de Deuteronômio capítulo 24. Então, o que é a causa para o divórcio? Opa, mas não é repudiar? Não, aí que tem o movimento de intertextualidade, o apolio. Eu posso traduzir como divorciar, porque de fato ele está falando do divórcio lá. Ele, na verdade, a questão aqui, alguns perguntam, não, mas aqui ele está falando do abandono sem a carta de divórcio, né, abandono com a carta de divórcio. A gente tem que aprender a ler a narrativa. O objetivo do autor aqui não é entrar nessa questão. A proeminência dele é descobrir qual é o motivo. Qualquer motivo pode fazer isso. A proeminência está no motivo e não na forma como ele é feito. Isso é importante para a gente lidar com a narrativa a partir da análise do discurso. Então, aí envolve a ideia de Shammai e de Léo sobre o que é a coisa indecente, pelo menos como está em português. Na verdade, estudiosos, a maioria deles nem sabe o que é o Erevado Avá. Possibilidades, mas certo mesmo, é difícil. Então, por qualquer motivo, o que é? Então, Léo diz que por qualquer motivo, queimou arroz, Shammai, não, é só a questão do adultério.
Aí envolve essa discussão. Então percebam bem que o contexto, de fato, está legitimando uma discussão que é não a carta de divórcio, mas o motivo pelo qual o divórcio tornava uma realidade. Isso mudou a nossa leitura. Mudou. Porque agora não vai ficar focando no repúdio, se é repúdio é divórcio. A questão do autor é a razão. Qual é o motivo para isso? Qual é o motivo? E Jesus vai desenrolando isso aqui. E no próximo vídeo que eu vou gravar, vou fazer uma exegese dessa passagem para a gente observar. Então, o que nós fizemos aqui? Eu fiz uma coisa bem básica. Eu peguei o verbo apolio e o submeti a certas fontes. Biriagi, BDAG, LSJ, Lounaida e o Bauser Schneider, que é o dicionário exegético do Novo Testamento. E vi que todos eles, inclusive o Kittel também eu citei, todos eles trabalham o verbo apolio como divorciar-se. Então, nas minhas fontes, há a possibilidade disso acontecer, à luz disso aqui. O outro ponto que eu comecei a destrinchar, que eu vou terminar no próximo vídeo, é a questão do uso do termo na passagem. Mas o primeiro ponto, é fundamental entender aquelas características da análise do discurso, né? Coesão, marcador de limite, e dentre eles situação, e dentre eles está a proeminência. O que é importante? O que o autor quer de fato tratar? A gente tem que entender isso. Se não entender proeminência, a gente não vai entender texto. Então, no próximo vídeo, na outra metade, a gente vai trabalhar uma exegese da passagem. Fiquem com Deus, um abraço.